Seja bem-vindo ao Grandes Negócios. Hoje conhecemos a consultora Winning, nascida no final de 2011 e que em plena crise conseguiu vencer. O retrato está a cargo da jornalista Marina Conceição. Foi criada em 2012 para vencer no mercado e foi logo um caso de sucesso. No primeiro ano de atividade, a consultora Winning, que presta serviços a empresas, faturou 1.200.000 euros. No ano passado, o volume de negócios duplicou para mais de 2 milhões de euros. O lema desta empresa de consultoria é simples e eficaz. A primeira missão de um gestor profissional é criar valor e riqueza em tudo o que faz e só depois preocupar-se com o controlo e a contenção de custos, ou seja, os investimentos decidem-se em função dos benefícios e nunca em função do dinheiro disponível. O rápido reconhecimento da empresa explica-se pelo facto de a Winning apoiar as empresas em áreas de competências críticas, mas que são indispensáveis para a renovação da gestão empresarial. E se há 2 anos a consultora arrancou com 5 trabalhadores, a Winning conta nesta altura com 70 colaboradores. A empresa já está internacionalizada, mas a aposta no estrangeiro vai ganhar destaque este ano. A empresa já opera em Espanha e no Reino Unido através de parcerias com instituições internacionais e está agora a entrar nos mercados angolano e italiano. Mas as ambições da Winning não ficam por aqui. A Alemanha e países nórdicos, como Suécia e Holanda, são as novas prioridades de internacionalização. Daqui a poucos anos, a intenção é entrar nos Estados Unidos. O objetivo da empresa é que dentro de 2 anos a faturação fora de Portugal represente 25% do volume de negócios consolidado. Mas a empresa reconhece que ainda há muito espaço para crescer no mercado nacional. Prova disso é a política ativa de contratação e formação de profissionais. A Winning Management School vai arrancar este ano com uma aposta na qualificação de profissionais na área da auditoria. Dentro das áreas de competência da empresa, a consultora criou 4 centros de desenvolvimento que recorrem a normas internacionais. Para este ano, a Winning conta chegar aos 100 trabalhadores e faturar 4 milhões de euros. Negócios são negócios. Para conhecermos melhor a história e os projetos futuros da Winning, é convidado do Grandes Negócios Leandro Pereira, CEO da empresa. Leandro, obrigada por estar aqui connosco, por ter aceitado o nosso convite. Neste início da empresa, que foi no final de 2011, começaram por bater à porta da banca, que a fechou, e conseguiram avançar com capitais próprios e sozinhos. Conte-nos um bocadinho deste início. Foi um pouco difícil, a ambição era muito grande, mas estávamos em plena crise e, portanto, nós precisávamos de um capital para arrancar, para começar a procurar instalações, equipamentos, contratar pessoas e, portanto, assumir um conjunto de responsabilidades, mas, uma empresa de serviços é sempre uma empresa, que a banca pergunta onde é que estão os ativos e, portanto, os ativos são as pessoas, é o capital humano. E tivemos muita dificuldade em conseguir encontrar o fundo de maneio e o capital inicial de arranque. Tivemos várias respostas, batemos a várias instituições financeiras e a resposta foi perentória, bom, se vocês colocarem aqui um produto, um depósito a prazo no mesmo montante daquilo que vocês querem, pedir em termos de empréstimo, de crédito, aí nós emprestamos. Os sócios, perante esta situação, decidiram, vamos então nós começar e vamos arrancar nós com o nosso capital e com o nosso capital próprio, dispondo de cada um deles, foi de 10.000 euros. Nós começamos com 10.000 euros e com uma gestão muito rigorosa, muito analítica e muito cuidada, porque sabíamos que o valor era muito pequeno e, portanto, não podíamos pensar em grandes voos e tínhamos que fazer uma contabilidade, de facto, muito próxima no dia-a-dia, quase de gestão diária. O facto é que, com estes 10.000 euros, foi possível começar as contratações, começar a entrar no mercado e, muito rapidamente, nós chegamos aos 10, 15 consultores. E, portanto, todo o desenvolvimento aconteceu com capital de 10.000 euros de arranque, que deu para capital social e para fundo de maneio, e com alguns sacrifícios naturais de quem se mete nos negócios, como, por exemplo, os 4 sócios, durante o primeiro ano, o salário deles foi o salário mínimo nacional e, portanto, coisa que não estávamos habituados, mas era a nossa empresa e era o nosso sonho e, portanto,
foi a forma como nós conseguimos viabilizar a empresa, uma vez que uma empresa na área de serviços, consultoria de gestão, enfim, não tem outro tipo de ativos a não ser as pessoas. Mas a verdade é que também depressa chegaram ao 1 milhão de euros no primeiro ano de atividade. Nós começamos com uma perspectiva, enfim, fazemos análise de cenários, porque é isto também que fazemos nos clientes, análise de sensibilidade, olhar para o mercado, olhar para a nossa oferta, e o nosso plano de negócio tinha, enfim, em termos de projeção, um valor que andava entre os 300 mil e os 900 mil euros no cenário mais otimista. A grande verdade é que o crescimento do primeiro ano foi tão grande que nós conseguimos chegar no final do primeiro ano a 1,2 milhão de faturação e conseguimos chegar aos 25 colaboradores, isto em dezembro de 2012. O crescimento foi muito forte, muito à custa daquilo que é uma proposta diferenciadora, que nós tivemos sempre muito cuidado de apresentar. Qual é que é a vossa proposta diferenciadora num mercado cheio, repleto de consultores? É verdade. A nossa proposta é uma proposta que vai muito ao encontro do princípio de que a grande missão do gestor é criar riqueza e não o controlo de custos. O controlo de custos é importante, é muito importante, não deve ser descurado, mas é a segunda missão do gestor. Se eu puser toda a minha energia, todo o meu capital humano, financeiro, tempo, em controlar custos, em controlar orçamentos, eu posso chegar ao fim do ano e a minha empresa está na bancarrota porque eu gastei aquilo que eu tinha disponível, mas eu não criei valor. Então nós configuramos todos os nossos serviços no princípio de quando o gestor decide para criar valor, para criar riqueza. E é muito interessante esta abordagem, porque nós, enfim, nos diversos clientes com quem trabalhamos, colocamos a pergunta em cima da mesa, quais as diferentes formas que a empresa tem de criar valor e o próprio gestor no seu dia-a-dia, quais as estratégias que tem para o fazer, e as respostas são muito parcas, as respostas são muito abstratas, as pessoas não sabem, não estão educadas, formadas de como direcionar a sua energia, a sua competência para a criação de riqueza. Porque a lógica a que assistimos no país é exatamente a contrária, não é? Portanto, pergunto também se tiveram logo uma boa receptividade dos clientes com essa ideia que é totalmente oposta àquela que nós assistimos e que, no fundo, vivemos também. Sem dúvida. Um dos grandes, enfim, paradigmas da realidade atual é que o contexto é tão volátil e tão incerto que se nós não vivermos continuamente o princípio da regeneração, da recriação, da reinvenção, daquilo que eu chamo de loucura racional do dia-a-dia, nós temos muita dificuldade em conseguir garantir o sucesso das empresas. Nós, por vezes, esquecemos-nos que o sucesso não depende de onde estamos nem o que fizemos no passado. O sucesso depende do futuro e da nossa capacidade desta preparação. Em bom rigor, eu diria que nós podemos quase resumir esta abordagem a duas linhas de orientação. A linha de continuamente inovar e medir o valor desta inovação, perceber das diferentes propostas que se põem em cima da mesa quais são aquelas que acrescentam valor à organização, entenda-se aumento da receita, entenda-se aumento de eficiência organizacional e assim sucessivamente, e depois ter a capacidade de forma muito rápida de traduzir essas ideias e essa inovação para exploração, ou seja, para o portfólio da organização. O ciclo de vida dos produtos é tão reduzido que o plano de proveitos e o plano de benefícios cada vez mais é a 2, 3 anos e não a 8, 10 anos. Portanto, há a necessidade da reinvenção, da regeneração contínua da organização. E a Winning o que faz é isto. A Winning injeta esta loucura racional à base daquilo que eu chamo de gestão científica. A gestão é muito mais do que bom senso. As pessoas, por vezes, enfim, acordam de manhã o gestor a dizer eu hoje tive uma ideia, vou implementar, chego à empresa, é para fazer. Mas é importante o laboratório, é importante perceber se aquilo que nós queremos fazer, de facto, vai acrescentar valor e quanto é que vai acrescentar valor. É chamado risco calculado, não é? Exatamente, é o risco calculado e o proveito também, porque não podemos pôr o risco à frente do proveito. O proveito vem primeiro e depois vamos olhar para o proveito, apreciar o custo. Eu recordo-me que há dias, num cliente, a Winning trabalha muito na banca, mais de 50% dos nossos clientes estão na área da banca, e eu recordo-me, há dias, um diretor-geral a dizer para mim, Leandro, há pouco tempo eu tomei a iniciativa de dizer aos meus diretores para vamos pensar em, tivemos uma perda de receita devido a um conjunto de regulamentação que saiu, e vamos pensar em como é que vamos recuperar esta receita perdida, porque os nossos acionistas têm expectativa de que cheguemos ao fim do ano com um determinado resultado. Enfim, e aparece o diretor
diretor financeiro com uma ideia aparentemente brilhante, dizer vamos eliminar a correspondência postal e a partir de agora é tudo correspondência eletrónica. Ora, a banca faz muito aquilo que se chama de cross-selling através da correspondência com os clientes. E, enfim, por outras experiências que eu já tive, nomeadamente ao nível internacional, eu sabia que quando nós passamos do papel ao formato eletrónico, depende muito do estereotipo de cliente com que nós trabalhamos, mas tipicamente há uma perda de informação. Porquê? Porque quem recebe o PDF no seu e-mail não vai consultar o verso da página, nem a segunda nem a terceira página. Vê o saldo, está tudo ok, grava no PC. Ora, o que é que acontece com este eventual ganho pela redução do custo do correio postal? A perda de cross-selling, a perda de receita era 2 vezes superior à poupança que se ia ganhar na redução de custo. São estes pequenos detalhes que fazem toda a diferença no dia em que se toma a decisão de gestão, no dia em que se diz vou fazer isto. É fundamental que nós consigamos, entre aspas, abanar a nossa ideia, questionar a nossa ideia. E mais do que tudo, é fundamental nós percebermos que a grande desgraça das empresas são os pressupostos. Eu acordo com pressupostos e tomo decisões com pressupostos e a seguir tenho problemas de sustentabilidade, enfim, e de me conseguir relacionar com o habitat e com a missão que eu tenho, que é, enfim, criar valor para os meus acionistas e para o mercado de forma geral. E como é que conseguiram arranjar esses clientes? Disse-me aqui que 50% são da banca, não é? Exatamente. Como é que foi este processo de uma consultora nova no mercado conseguir chegar a estes clientes, ainda para mais à banca, não é? Claro. Nós temos, enquanto referências, nós estamos organizados em 4 áreas diferentes, desde a componente de business case, onde nós pegamos na inovação e pesamos o valor da inovação, até ao princípio de uma coisa muito importante chamada problem solving, ou seja, nós olhamos para os problemas que as áreas cliente, as áreas de negócio têm e vamos procurar a melhor solução e depois nós fazemos aquilo que se chama de garantimos a previsibilidade dos objetivos, entenda-se? Nós pegamos no problema, na solução e garantimos que entregamos dentro do prazo e dentro do orçamento. Porquê é que chegamos à banca e como é que a banca é garantidamente a grande fatia da cota de mercado da Winning? A banca, quer a gente queira, quer não, é ainda o grande impulsionador da economia do nosso país. E, acima de tudo, quando nós falamos em orçamentos e quando nós falamos em apresentar novos produtos e novos serviços, a banca tipicamente está na linha da frente, porque a competição é tão grande pela via da globalização, enfim, temos cá players internacionais a competir, pela via das inovações tecnológicas. O futuro da banca passa pelos canais eletrónicos, por exemplo. Hoje em dia, o número de pessoas que vão às agências é cada vez menor. Um outro fenómeno, que é o fenómeno da obsolescência programada, os produtos, os serviços, os equipamentos estão à partida e quando saem para o mercado já condicionados de quanto tempo vão demorar e tipicamente não passa da garantia. Para quê? Para impulsionar a economia. E depois não nos podemos esquecer das redes sociais. E a banca tem uma fortíssima exposição do ponto de vista de mercado a esta volatilidade e a este contexto. Se nós olharmos para um banco e para aquilo que oferece hoje e compararmos com aquilo que oferecia há 5 anos, não tem nada a ver. Então, esta renovação contínua, reinvenção contínua, gera um stress positivo de ou evoluímos ou morremos. E é esta necessidade de nós, quando dizemos temos 5 milhões de euros para investir em coisas novas, onde é que vamos apostar? Os clientes têm necessidade da gestão científica e por isso procuram a Winning, que lhes vai ajudar a dizer e a garantir que os pressupostos que estão a fazer de facto têm que ser validados. Caso contrário, nós podemos estar a investir em projetos que os benefícios e os proveitos que vamos ter a seguir são muito aquém daquilo que era a expectativa. Há também aqui um problema que já agora, Maria, permita-me dizer e dar esta nota. As nossas academias, eu também sou professor universitário, têm ainda aqui um grande aporte a dar ao nosso tecido empresarial, à nossa gestão. Nós vivemos muito 2 mundos que são teoricamente opostos, mas que têm que se unir, que é o mundo, por um lado, do marketing, onde se trabalha no abstrato, onde se trabalha no branding, onde se trabalha no top of mind, e depois trabalhamos no outro lado nas finanças. E quando eu falo das finanças, falo de contar o custo do parafuso, de ir lá embaixo ao detalhe e ao pormenor. E esquecemos-nos de uma coisa muito importante, é que os orçamentos são o meio para atingir os objetivos e não o objetivo. Não é a gasolina que define o destino, é o destino que a seguir define qual a gasolina que eu preciso. Acha que é muito assim que as empresas pensam em Portugal? Infelizmente é. Nós apostamos, nós vivemos, nós decidimos, Maria, porque temos orçamento.
Mas acha que sempre foi assim ou que é agora, nesta altura, nestes anos difíceis? Eu diria que antes nós não passamos, ou não se passou por aquilo que foi o cribo do rigor e da hipercompetição. E nós neste momento vivemos a hipercompetição. E ao estarmos na hipercompetição, só os melhores é que vão conseguir de facto ter uma relação positiva com o seu habitat e com o seu mercado. E os melhores significa que garantidamente eu posso estar a falar de uma questão de semanas, se eu não me antecipo ao meu competidor, eu estou a perder cota de mercado. Hoje em dia fala-se, por exemplo, vou-lhe dar outro exemplo, de client loyalty, ou seja, gestão da lealdade do cliente, o princípio do ciclo de vida, da idade do cliente na empresa. A minha empresa tem 40 anos, que idade têm os meus clientes? A idade significa o momento em que eles se começam a relacionar até que saem. E tipicamente os clientes, um outro trabalho que fizemos, de gestão científica, tem a ver com o princípio de porque é que os clientes vão embora da empresa? E a gestão começa a estudar este fenómeno pelos clientes que protestam, pelos clientes que colocam reclamações. E é curiosíssimo apreciar que os clientes que reclamam não saem. Os clientes que saem são os clientes que não reclamam. E estudar o fenómeno de porque é que um cliente abandona a minha empresa e vai para a concorrência é um processo absolutamente rico do ponto de vista de eu estar continuamente a pensar e a oferecer propostas de valor ao mercado. E é exatamente aí onde a Winning atua. É exatamente ajudar o cliente a elevar a sua inteligência corporativa e organizacional para poder tomar as decisões certas e criar continuamente valor para os acionistas. Sim, para continuar a colher frutos, não é? Exatamente. A verdade é que estivemos aqui a olhar para o mercado nacional, mas também têm trabalhos lá fora, Itália, Angola, Espanha, Inglaterra. Como é que chegaram a estes países? Como é que chegaram a estes trabalhos? Nós temos, desde o passado e mesmo antes da Winning, enquanto, enfim, profissionais no mercado, estabelecemos relações, enfim, na área de serviços, aquilo que conta é o que se chama de capital de credibilidade, capital de confiança. O cliente tem um problema, vem ter com a pessoa X, com a pessoa Y e, portanto, pede opinião na resolução desse mesmo problema. Há todo um legado de contexto e de histórico com os clientes desta relação de credibilidade e, de facto, de reconhecimento de valor, e aquilo que acontece é de forma natural, ou seja, o nosso mercado cada vez mais tem presente empresas que estão lá fora, seja por empresas que têm base portuguesa e que foram para o mercado internacional, seja ao contrário, empresas que têm os seus headquarters lá fora e estão cá representadas. E nós, grande fatia das empresas que são os nossos clientes, são empresas que estão lá fora também, seja por origem, seja por destino ou por diferenciação geográfica. E aquilo que acontece, do ponto de vista da internacionalização da Winning, é aquilo que eu chamo de um processo de internacionalização natural. E o que é isto? Normalmente, quando o trabalho tem qualidade e quando o cliente fica muito satisfeito com o resultado, porque nós medimos no pós-projeto o resultado, tal como desenvolvemos esta competência no cliente, nós próprios com os nossos serviços fazemos-lo, para demonstrar ao cliente o valor e o ROI, o retorno daquilo que tem com os nossos serviços. O cliente a seguir diz para a Itália, para a Inglaterra, para a Angola, contactem a Winning, está aqui um exemplo de um projeto que eles fizeram connosco e portanto, esta empresa é uma empresa com credibilidade nesta área e, portanto, está aqui o contacto, está aqui o passa-palavra, que é o melhor marketing, é um marketing natural, é um marketing não forçado, é um marketing que não leva à via da energia comercial e do forçar, abrir a porta e entrar num cliente, mas sim, o melhor cartão de visita, de facto, é o passado, é o histórico, é o capital de credibilidade. E a Winning está nesses mercados porque os clientes, onde está ou onde esteve em Portugal, levaram este cartão de visita para fora. E querem estar em mais mercados. Sem dúvida. Alemanha, por exemplo, Alemanha, Estados Suécia, Unidos. Holanda. São e depois planos para quando? Isto é uma perspectiva que nós temos há 2, 3 anos. Nós, neste momento, estamos já num processo portanto, de internacionalização e com presença nestes países, onde temos pequenas equipas e serviços a acontecer. A Winning quer estar de forma consolidada nos mercados nórdicos, nomeadamente a Inglaterra, dentro de 3 anos, e com o grande objetivo do trampolim para os Estados Unidos. Nós queremos temos uma ambição, esta loucura racional também passa por nós, não é só injetar nos clientes. Nós temos a ambição de darmos o exemplo ao mundo que em Portugal sabe-se fazer gestão.
e, portanto, nós queremos, através da Inglaterra, usar o trampolim para os Estados Unidos e, a partir daí, convertermos a Winning numa empresa global. E em termos de faturação, o que é que pesa mais, Portugal ou lá fora? Neste momento é inquestionável que é Portugal. Portugal tem uma fatia de 90% a 95%, digamos, ainda do volume de negócios. E lá fora estão as sementinhas, se me permite, que vão permitir, de alguma forma, que nós adubemos e façamos crescer no futuro. Portanto, lá fora ainda é muito pouco. E estes 4 milhões que esperam alcançar de faturação para este ano são também de Portugal? Serão de Portugal? Maioritariamente, Maria, sim. Porquê? E este é um racional que normalmente não é típico nas nossas empresas e no nosso mercado. Nós entramos no mercado nacional no momento em que toda a gente dizia: mas o que é que estes senhores vão fazer? Mas estamos em plena crise, está cá a troika, a austeridade, e estes senhores vão criar um negócio, mas o que é que se passa? E eu disse: não, nós vamos criar o antídoto para a crise. E, portanto, criar o antídoto para a crise significa que nós vamos ajudar as empresas com o nosso contributo a resolver a crise. A grande verdade é que este crescimento de 4 pessoas para 70 em 2 anos fez com que a resposta está aí. Ou seja, o espaço de crescimento em Portugal é enorme. Mas, acima de tudo, a grande questão que se coloca aqui é que o custo da oportunidade para a frente é muito penalizador para a Winning se nós decidíssemos que os partners passavam a estar no mercado internacional. O que nós íamos perder pelo facto de não continuarmos a crescer, porque há muito espaço para chegarmos aos 5, 10, 15 milhões cá dentro, nós íamos perder esse crescimento. E, portanto, nós queremos que o crescimento internacional seja natural, não forçado para já, até termos uma forte posição consolidada no mercado nacional. As nossas empresas, os nossos empresários precisam, de facto, de gestão científica. Estava-me a dizer há pouco, e a verdade é que é notório esse aumento de número de pessoas desde que a empresa começou, agora são 70, mas querem contratar mais. Sem dúvida. Quanto, para que áreas? Conte-nos tudo sobre isso, que acho que as pessoas querem saber. Muito bem. Nós temos neste momento 70 consultores. Nós, garantidamente, no final do ano, vamos passar as 100 pessoas. Eu diria que, muito provavelmente, com o crescimento que estamos a ter, vamos chegar ao final de junho, julho e vamos estar com 100 consultores. Nós estamos a recrutar tipicamente nas áreas da gestão, nas áreas da informática de gestão, porque, enfim, a base tecnológica ainda é muito o motor da recriação, da reinvenção, da regeneração. Na economia, nas finanças, na matemática aplicada, tipicamente estas são, digamos, os cursos onde nós vamos buscar pessoas, formar pessoas. Temos um processo bastante intensivo e agressivo de desenvolvimento de competências internamente. Os consultores da Winning têm que comprovar main achievements durante um percurso e um período de tempo, tipicamente com uma avaliação, que é uma avaliação que nós fazemos inclusive mensal, mas com planos que são tipicamente planos anuais, e há um processo de certificação profissional. Nós desenvolvemos o princípio, enfim, que vem, enfim, desde o Adam Smith e dos princípios da economia, da especialização. Nós achamos que um profissional, para ser excelente, tem que ser focado, e nós, nos nossos 4 centros de competência, nós posicionamos as pessoas. Primeiro começamos com uma formação transversal, que vai desde a inovação, o business case, o problem solving com a análise de negócio, a gestão dos projetos, garantir previsibilidade de prazos e orçamentos, até ao change management, à mudança, e, portanto, há um processo de formação transversal, e depois existe um posicionamento do consultor num centro de competência até à certificação e até à senioridade. Portanto, nós focamos depois o consultor, dando-lhe uma carreira, que é esse o grande objetivo da Winning. Nas nossas 70 pessoas, são 2 ou 3 nestas 70 que não têm um contrato de quadros, por opção das próprias pessoas, e porque, enfim, têm outras vidas para além da vida na Winning. De resto, são pessoas que nós, quando contratamos, propomos, após o ciclo inicial de formação, propomos para entrar nos quadros da organização. E estas novas contratações têm ideia de quando é que podem começar? As contratações são contínuas. Nós temos um processo neste momento, especializamos o processo de recrutamento, estamos continuamente no mercado, nas universidades, enfim, nas redes sociais, em todo lado a recrutar. Porque o crescimento tem-nos dado a garantia de que, se nós tivermos os melhores connosco, esses melhores vão garantidamente dar um aporte e acrescentar valor à organização. Nós não contratamos especificamente a dizer: há uma oportunidade, vamos contratar. Nós temos um processo de preparação, que pode ser de 3 meses a 6 meses, onde fazemos o chamado cooking time, preparamos as pessoas para a rampa de lançamento. E estão, sobretudo, sempre atentos, não é, Leandro? Exatamente. Muito obrigada pela sua presença aqui neste Grandes Negócios. Muito obrigado, Antes de nos despedirmos, fica ainda com outros negócios. Os que passam pelas manhãs do ETV são os empreendedores da semana.
surgiu numa oportunidade em que, da expansão dos supermercados biológicos Brio, que pretendiam ter uma cafetaria onde as pessoas pudessem provar os produtos à venda no supermercado, e então surgiu a origem para explorar as cafetarias. Atualmente os Brios têm 4 lojas, mas nós temos as cafetarias do Brio em Carnaxide, o Brio no Chiado, sempre em Lisboa. Surgiu também a oportunidade de abrirmos lojas fora dos supermercados, e então a origem abriu 2 lojas no Espaço Amoreiras, em Lisboa. Lojas próprias? Lojas próprias. O Espaço Amoreiras é um centro empresarial, tem muitas empresas, um ginásio, uma galeria de arte, tem bastante movimento, muita gente lá a trabalhar, e nós achámos que era uma oportunidade de abrir lá mais 2 lojas. Temos um restaurante e uma cafetaria. É uma marca que tem 3 anos já, faz agora 3 anos. Como disse, cresceu, começou como cafetaria, hoje em dia temos um restaurante. Temos previsão de abrir mais lojas no futuro, vimos que havia espaço para crescer. No próximo ano, durante este ano ainda, temos previsão de abrir mais 2 espaços. A organização habitual é um projeto que começou a ser desenvolvido já há alguns anos. Eu ainda estava empregada, ainda estava a trabalhar quando começou a surgir a ideia. Eu sou uma pessoa muito organizada, gosto de tudo muito certinho. E daí foi fácil partir para esta solução? Sim. A ideia começou por ser para mim, obviamente começou por ser produtos para mim, para eu me organizar, para eu ficar mais orientada. Como eu tenho formação em design, a parte gráfica e o aspecto gráfico começou também, foi fácil para mim seguir por aí, e depois foi realmente a junção da minha característica com produtos que eu precisava, com coisas que me ajudavam na organização, que facilmente também percebi que outras pessoas partilhavam da mesma opinião e que gostavam também de ter uma ajuda na organização do dia-a-dia. E que produtos começaram a ser esses? Que produtos é que começou a desenvolver inicialmente? O primeiro produto que começou, de onde partiu também este conceito da organização, foi um organizador de frigorífico. Eu senti uma necessidade de me organizar dos alimentos que eu tinha no congelador. Para fazer uma melhor gestão dos produtos que tinha? Sim. O Glow Lunch nasceu aproximadamente há 2 anos, quando detectei com uma das minhas clientes, eu sou consultora e coach, se queixou, entre aspas, que às vezes as mulheres que enfrentam grandes desafios, que estão em posições de liderança, se sentem um bocadinho sozinhas, isoladas. E às vezes não têm com quem partilhar este tipo de situações. E ocorreu-se-me também convidar outro grupo de colegas, também empresárias, e juntar-nos na hora do almoço para partilhar este tipo de experiências. Já tinha trabalhado alguns anos atrás com organizações de câmaras de comércio, organizações internacionais de networking, e sabia que este conceito funcionava bem. Eu tive a experiência de trabalhar em ambientes de câmara de comércios que são ambientes para homens e mulheres. No entanto, me percebi que faltava qualquer coisa para quando falamos de mulheres. Daí ter constituído outros fatores. Porquê? Porque isto é para promover a liderança no feminino, baseado em 3 pilares fundamentais. Um é o networking, outro é a partilha de experiências e o terceiro é o treino de liderança. O Prestas é um portal de comércio eletrónico, mais que um portal de publicidade, é um portal de comércio eletrónico onde o utilizador consegue fazer o seu preço. O que nós fazemos é transferir parte do valor da publicidade para criar descontos aos nossos utilizadores. Mas como é que isto é possível? Como é que o Prestas funciona? Essa é a questão principal. Um utilizador acede ao Prestas, depara-se com uma montra de produtos, seleciona um do seu agrado e, ao selecionar esse produto, é encaminhado para um anúncio de publicidade. Pode ou não ter que responder uma pergunta sobre esse anúncio para verificar se esteve atento e se percebeu a mensagem, e se tiver respondido corretamente, o preço do produto vai descer. Este ciclo de selecionar o produto, ver um anúncio, descer o preço,
pode ser repetido ilimitadamente, ou seja, isto significa que o preço do produto, o desconto não tem um limite, pode chegar a 100% mesmo, e por sua vez também não está obrigado a executar este ciclo de ver o produto, selecionar o produto, ver o anúncio e descer o preço. Nenhum número pré-estabelecido, pode comprar logo a seguir à primeira visualização. Quando chegar ao preço mais ou menos desejado do produto. E fica por aqui o Grandes Negócios, voltamos para a semana. We'll be right back.